Vamos fazer a leitura bíblica no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. Nós estamos estudando no mês de agosto sobre o tema da obediência como uma característica fundamental e indispensável daquele que segue a Jesus Cristo. Todo aquele que se dispõe a seguir a Jesus precisa ter em mente, precisa ter claro essa disposição de seguir a Jesus. Ninguém é discípula do Senhor Jesus se não estiver disposto a obedecê-lo, a seguir as suas instruções, os seus ensinamentos, a obedecer o seu chamado. É assim que nós nos tornamos discípulos e discípulas do Senhor Jesus. E a vida cristã, ela é pautada pela obediência ao seu ensino, que se manifesta, que vem até nós através da sua palavra. Este é o sentido da vida cristã. E nesse texto que nós vamos ler, é uma história de desobediência. É a história da desobediência de Saul. E esse texto está registrado na Bíblia com uma finalidade, com um propósito, que nós, olhando para esse texto, possamos aprender com os riscos, aprender com as consequências da atitude da rebeldia. No capítulo 15, todo o capítulo 15 é essa descrição. Nós vamos ler alguns textos, algumas porções deste capítulo, que diz o seguinte, a partir do versículo 1: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel. Ter-se oposto Israel no caminho, quando este subia ao Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si o monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois
para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los? Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Esse texto, ele poderia ser chamado de uma radiografia de um fracasso. Saul foi escolhido pelo povo, Deus consentiu nessa escolha para ser rei em Israel. A princípio Saul se portou adequadamente, conquistou vitórias, unificou as tribos do povo de Israel, constituiu um reinado, obteve muitas vitórias. Mas à medida que o tempo passou, o coração verdadeiro de Saul aflorou. E quando o coração de Saul aflorou, se concretiza aquilo que mais tarde, isto é atribuído a Abraham Lincoln, um dos grandes presidentes norte-americanos. Se você quiser conhecer o coração de uma pessoa, basta lhe dar poder. O poder evidencia o que está no coração. E o que de fato acontece, na medida que Saul se sente com poder, e na medida que ele se sente controlando a situação do reino de Israel, o seu coração começa a manifestar exatamente o que ele era de fato. É interessante como as circunstâncias da vida servem para revelar isto. Alguém acrescentando a isto diz: não é o dinheiro que muda, o dinheiro não muda, a riqueza não muda as pessoas, ela apenas manifesta o que está no coração, apenas revela o que de fato a pessoa era. E aqui nós temos uma descrição. Primeiro, Deus mandou que ele executasse um juízo, e a palavra de Deus aqui é muito clara, o juízo era radical: exterminar os amalequitas, porque a medida do juízo de Deus contra os amalequitas havia chegado. A misericórdia de Deus cessou. A medida da misericórdia, da paciência de Deus cessou. E Deus mandou que Saul executasse o juízo contra os amalequitas. Mas Saul resolve fazer de modo diferente. Ele resolve amenizar o juízo de Deus. Ele destruiu parcialmente,
mas ele poupou ovelhas, bois e o próprio rei dos amalequitas, Agag. Porque ele entendeu que o juízo de Deus era muito severo, muito radical, e que não precisava ser daquela maneira, que não precisava ser tão duro quanto Deus estava pedindo que ele fizesse. E aqui está o primeiro problema, o primeiro traçado da radiografia desse fracasso: é modificar um juízo, modificar uma ordem, modificar uma determinação divina. O segundo problema que ilustra esta radiografia é que Saul, além de não ter cumprido, ele se autocongratula por ter feito. O texto bíblico, versículo 12, diz que ele levantou para si um monumento. Como todo político, como todo líder, gosta de ter o seu nome relembrado em praças, avenidas, ruas, viadutos, em tudo quanto é lugar. Ele também levantou para si um monumento, talvez se vangloriando pela sua obediência, pelos seus feitos. E não apenas ele levanta este monumento, mas quando ele encontra com Samuel, que vem exatamente a envio de Deus, por conta da sua desobediência, ele chega para Samuel e saúda Samuel: bendito sejas tu, homem de Deus, eu executei as palavras do Senhor, eu fiz tudo que Deus mandou, só que não tinha feito o que Deus havia ordenado. Mas o terceiro problema, elemento desta radiografia de um fracasso, é que quando Samuel o confronta, se ele não fez, e esse barulho aí, o balido das ovelhas, o mugido dos bois, o que é isso que eu estou escutando? Era para destruir tudo, você não destruiu? Aí Saul se safa dizendo: nós destruímos, mas o povo é que não quis destruir. É o povo. Eu até queria, mas o povo não quis. Eu fazer o quê? Eu não posso contrariar o povo, porque a maioria pediu. E sabe como é, Samuel? A voz do povo é a voz de Deus. O povo está pedindo, a gente atende, porque afinal de contas a gente governa para o povo, com o povo, e a gente faz as coisas pelo povo. Então o povo pediu e achou que não era conveniente. Eu então entendi que não precisava ser tão radical, tão duro assim, porque afinal de contas, Samuel, aquelas ovelhas tão lindas, tão bonitas, pobrezinhas, por que matar essas ovelhas? Aqueles bois tão gordos, aquelas vacas tão lindas, por quê? Não havia necessidade. E eu entendi que o povo estava certo, então eu atendi o que o povo disse. E ele diz isto por duas vezes. No versículo 15, ele diz, No versículo 15, o povo poupou. Foi eles que pouparam. E o versículo 21, mas o povo é que tomou do despojo ovelhas e bois, do designado para a destruição. É o povo. Então, fazer o que, Samuel? O povo quis, e a gente não tinha muito que optar nessas circunstâncias. Mas há um quarto motivo aqui que ilustra o fracasso de Saul. Versículo 21 é quando ele tenta justificar a desobediência por uma razão religiosa. Ele tenta legitimar, ele tenta lavar algo sujo. Ele diz: o povo poupou, era para oferecer ao Senhor, uma razão muito nobre. Afinal de contas, o povo poupou, mas o povo não simplesmente poupou, é para trazer para a casa do Senhor, Samuel. Não é um motivo nobre? Não é um motivo justo? Não é uma ação justificável? Você não fez,
mas em contrapartida está oferecendo para o Senhor. Então aqui está uma boa razão. Você não consegue enxergar, não é de todo ruim, Samuel. Tem coisa boa aqui. O povo estava pensando em Deus também. O povo também estava pensando em oferecer a Deus. Já pensou, Samuel? Todo esse rebanho ofertado, trazido para o Senhor, não seria algo digno de louvor, de honra, de gratidão? Você só está vendo coisa ruim, Samuel. Tem coisa boa na ação do povo. É interessante que, como Saul alinha essas justificativas e como ele constrói esse raciocínio para explicar uma coisa: a sua desobediência. É impressionante, irmãos, como a história de Saul é a nossa história. É por isso que esse texto está na Bíblia. Porque esse texto é a radiografia do nosso coração. Esse texto, ele ilustra de maneira histórica aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, as nossas desculpas, as nossas razões, os nossos pretextos, a nossa maneira de explicar as nossas ações, as nossas justificativas, o nosso comportamento. Por isso que eu entendo que todos nós temos um Saul que vive dentro de nós. Nós temos um Saul que desde que nascemos, esse Saul nasceu conosco. Esse Saul, ele nos acompanha. E ele precisa ser tratado e confrontado como Saul foi tratado e confrontado pelo profeta Samuel. Assim também nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus. Vamos refletir um pouco sobre esse Saul que vive dentro de nós. A primeira coisa, irmãos, observando o Saul que vive dentro de nós. O Saul que vive dentro de nós, ele obedece seletivamente. Ele obedece o que lhe é conveniente, o que lhe é agradável. Na verdade, todos nós, indistintamente, nós sempre estamos escolhendo o que nós queremos obedecer, o que nós queremos praticar, o que nós queremos aceitar da Bíblia, o que nós queremos levar a sério da Bíblia. Isso é uma tendência muito forte dentro de nós. É como se nós estivéssemos com uma tesoura e nós vamos cortando alguns textos da Bíblia. É como se aqueles textos inconvenientes, aqueles textos que não são fáceis de obedecer, aqueles textos que incomodam, que são uma pedra no nosso sapato, a gente olha para ele, bom, isto aqui não é bem para a nossa época, isto aqui não se aplica a nós, isto aqui foi naquela circunstância, mas agora a gente precisa colocar na devida perspectiva, e isso não se aplica a nós. E nós, sob esse pretexto, é verdade que há textos que realmente nós precisamos fazer essa interpretação, mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa tesoura é muito ágil, às vezes a nossa tesoura corta além do devido. Por exemplo, nós estamos presenciando um debate muito grande sobre a questão da legitimidade ou não da união homoafetiva. O Estado já reconheceu isto. Juridicamente é aceitável no nosso país. E por que é aceitável do ponto de vista jurídico? Porque está sendo aceitável do ponto de vista da mídia? Porque está sendo aceitável do ponto de vista do politicamente correto?
E porque as pessoas que se levantam e dizem que é contra, elas são taxadas de intolerantes, de homofobia e outros adjetivos, há uma tendência, e percebemos isso dentro da igreja, de considerar os textos bíblicos que tratam desta questão como textos bíblicos que não podem ser considerados. Por exemplo, as recomendações de Levítico. Há uma recomendação em Levítico que o homem não deita com homem, nem mulher deita com mulher, porque isto é abominação aos olhos de Deus. E muitas pessoas tomam esse texto e tomam outras passagens do livro de Levítico e diz, mas também no livro de Levítico diz que você não pode comer camarão. Que no livro de Levítico diz também que você não pode comer lagosta. Que no livro de Levítico você não pode comer peixe que não tem escama. Que no livro de Levítico você não pode usar roupas de tecidos mistos. Que no livro de Levítico diz que a mulher no período da menstruação não deve entrar no templo. Que a mulher fica impura. E as pessoas comparam esses textos e dizem, então, essa recomendação deve ser descartada. Só que, esquecem que lá no livro de Gênesis, está escrito que Deus criou homem e mulher. E que a união de um homem e a mulher que possibilita a geração, participar do projeto de Deus de criação. E esquecem que a Bíblia em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus não conhece uma outra forma de casamento que não seja entre um homem e uma mulher. Esquecem que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que os seres humanos, por insistirem num estilo de vida desobediente a Deus, Deus os entregou e Deus permitiu que eles cometessem toda sorte de torpeza e se voltassem nas suas paixões, nas suas inclinações, de homem com homem e mulher com mulher. Isso é uma expressão de um estado de decadência que Deus os entregou por conta da sua resistência e da sua rebelião. Então o que nós presenciamos hoje, muitos evangélicos, infelizmente, muitos cristãos dizendo, não, Levítico, esqueça Levítico. Esse é o tipo de obediência seletiva. Esse é o tipo de obediência que você escolhe o que é conveniente, como Saul fez. E nós, às vezes, não apenas nesta área, mas às vezes em outras áreas, com relação a dinheiro, com relação a trabalho, com relação a nosso relacionamento social na igreja, com relação ao perdão, a gente obedece o que é conveniente. A gente diz, não, isto não é bem assim. E nós modificamos a palavra para obedecer aquilo que se adapta ao meu paladar, à minha conveniência, aos meus desejos, às minhas preferências. De que maneira, outra maneira, nós nos parecemos com Saul? De que maneira o Saul que vive em nós aflora? É quando nós não assumimos os nossos erros. Saul disse, é o povo, Samuel, fazer o que esse povo? Esse povinho ruim, essa raça ruim aí, fazer o que? É o povo. Constantemente nós estamos atribuindo a culpa aos outros também. Nós culpamos o povo brasileiro. O povo brasileiro. O povo brasileiro não tem jeito. E nós esquecemos que nós somos este povo. Nós esquecemos que nós somos este povo. Com esses hábitos. Com o nosso jeitinho. Nós esquecemos. Nós culpamos os políticos. Também cada político que a gente tem. Mas quem colocou esses políticos lá? Hoje é fácil a gente culpar a presidente. Ela é a culpada de tudo. Você vai no mercado, o preço da cebola está lá em cima. Essa é presidente. Você anda no trânsito, está engarrafado. É a presidente. Tudo é a presidente. Nós estamos sempre transferindo a nossa culpa. Nós temos dificuldade de assumir os nossos erros.
Quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, Davi não ficou dizendo: ah, Natã, fazer o quê, né? Eu estava sozinho em casa, eu tinha brigado com a minha mulher, depois via lá a Batseba lá, nua, né? Ela provocou, fazer o quê? Deu culpa, né? Afinal de contas, eu sou homem, não sou de ferro, sou de carne e osso, Natã. Interessante que Davi não fica, ele diz: eu pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. E nós ficamos transferidos, nós culpamos os nossos pais. Meus pais não me ajudaram, minha família não me apoiou, eu não tive oportunidade na vida, a vida sempre foi ingrata para mim, a vida sempre foi muito difícil. Meu trabalho não tem apoio, meu chefe não reconhece. E nós culpamos os outros, e nós temos uma facilidade muito grande de transferir responsabilidade. Este é o Saul que está dentro de nós, e que acha mais fácil culpar os outros do que dizer: eu errei, eu pequei. Quando os nossos filhos eram pequenos, às vezes aprontavam, né, como a gente chama, dava aquele BO entre eles. A gente chegava: mas o que foi? Um dizia para o outro: não, pai, foi ele que começou. Não, foi ela que começou, não fui eu. Essa velha tendência, natureza humana de culpar o outro, é outro que começou. Nós temos desavença entre nós, e nós dizemos: é ele que é culpado, o temperamento desse irmão é muito difícil, é terrível, ninguém consegue. A gente culpa ele, a gente não perdoa, mas olha, eu até perdoaria, mas ele é muito chato, é muito ruim, esse irmão não merece o meu perdão. Eu até perdoaria, mas ele nunca pediu perdão para mim. Eu até perdoaria, mas eu acho que ele não vai aceitar o pedir perdão. Mas eu perdoaria, mas eu também não quero conviver com ele. E nós estamos transferindo a responsabilidade, transferindo a culpa para as pessoas. E há uma terceira evidência do Saul que vive em nós, é usar às vezes a fé, a religião como capa. Saul disse: não, Samuel, o povo poupou, mas era para sacrificar o Senhor. Você não está enxergando isso, não? Isto é algo piedoso, algo digno. Samuel, em nome da fé, às vezes a gente faz coisas cruéis. Usando a Bíblia, a gente massacra pessoas. É como a história daquele cidadão que ele jogava na loteria, jogava no bicho, e ele dizia: não, se eu ganhar eu vou ajudar a igreja. Você pratica um ilícito, diz: mas se eu ganhar, eu vou dar o dízimo. Ele faz uma trapaça no negócio, ele mente, ele passa a perna nas pessoas, ele não mente, ele omite a verdade, ele não conta toda a verdade, ele só não diz toda a realidade. Não é mentira, né? Mas é porque eu queria um bem maior, eu não estava interessado, né? Estava querendo te proteger, estava interessado no seu benefício, no seu bem-estar. Nós usamos às vezes atitudes religiosas como pretexto para aquilo que nós queremos fazer e que implica em desobediência à palavra de Deus. E aí Samuel confronta: Saul, o que agrada a Deus? Você acha que Deus se deixa impressionar por essas coisas? Fala sério, Saul. Você acha que Deus se deixa comprar por sacrifícios, holocaustos, presentes, dinheiro, ofertas? Você acha que Deus se deixa manipular, Saul? Você acha que Deus é tão limitado, vulnerável à oferta, que você foi lá, fez uma oferta, trouxe um dinheiro e Deus pronto, fecha o olho? É a pergunta de Samuel a Saul
é a pergunta que a palavra de Deus nos faz. Você acha que Deus se deixa manipular? Se Deus se deixa controlar? É a pergunta que Samuel fez a Saul e que a palavra de Deus também nos faz. Deus não se deixa manipular. O que agrada de fato a Deus? O que agrada a Deus, Saul? O que agrada a Deus? Deus tem prazer na obediência e não naquilo que você traz. Porque se aquilo que você traz e oferece, aquilo que você faz, não é expressão de um coração obediente, nada feito. Esse é o nosso desafio, irmãos. O que Deus espera de nós é que o que nós façamos, o que viermos a fazer, seja a expressão de um coração que imperfeito, cheio de falhas, mas que no seu coração está o desejo sincero de obedecer ao Senhor, de colocar em prática a sua palavra. E é isto que Deus enxerga no nosso coração, a sua motivação, o desejo de obedecê-lo, o desejo de agradá-lo, praticando o que Ele nos ensinou. Que Deus assim nos abençoe e que Deus nos ajude. Amém.